Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live. Gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos. Meu nome é Valesca Garcês, eu sou gerente de produtos na Embratel, trabalho na área de soluções digitais. Hoje nós estamos na primeira live do dia, e esse conjunto de lives, ele faz parte de um programa chamado Maratona de Soluções Digitais. Esse programa, ele começou lá em junho, e ele vai até 10 de setembro, com encontros quinzenais. Nesses encontros, a gente está discutindo assuntos como segurança, cloud, data analytics, omnichannel e serviços de TI. Os temas que a gente está trazendo, eles estão contextualizados com a realidade das empresas e com o momento atual. No encontro passado, nós falamos sobre DevOps. O tema do encontro passado era, sua empresa está madura para dar esse passo? Vocês podem assistir as lives anteriores no canal da Embratel no YouTube. No encontro de hoje, nós vamos abordar o tema os mitos mais comuns sobre automação de testes de software. Estará conosco hoje a minha convidada, Kelly Assaf. Ela é especialista em automação de testes de software na Global Hit, que é uma das empresas ao qual o grupo Embratel pertence. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada por atender o nosso convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, Valesca. Gostaria de agradecer ao convite, à Embratel, e vamos nessa. Vamos nessa, Kelly. O nosso público aqui das lives, ele é muito heterogêneo, né? Então, assim, tem gente que já entende muito do assunto e outras pessoas que estão dando os primeiros passos, ainda querendo entender o que é, do que se trata esse assunto. Então, vamos começar do começo, Kelly. Fala pra gente aí o que é automação de testes de software. Perfeito, Valesca. A automação de testes de software, ela é recomendada para qualquer empresa que possui desenvolvimento de sistemas, né? Há um tempo atrás, os testes eram feitos manualmente. Então, o desenvolvedor fazia o desenvolvimento daquela funcionalidade e aí, ele propriamente testava, né? Com isso, com o passar do tempo, as empresas foram percebendo que o teste, ele acabava ficando muito viciado, né, por força do hábito. Então, foi criada uma área de qualidade onde os próprios testers fazem os testes. Antigamente, né, e até hoje, existe uma grande gama de empresas que trabalham com esses testes manuais. Com a automação de testes, você consegue automatizar esses testes, garantindo maior eficácia nesses testes, né, e também consegue ampliar os testes com maior agilidade. Então, a automação de software, de testes de software, basicamente é isso, é a utilização de ferramentas para automatizar cenários de testes dentro de qualquer tipo de aplicação, seja ela web, seja ela mobile ou responsiva. Basicamente é isso. Bacana, que é isso que você falou, né? Assim, eu trabalhei como desenvolvedora muitos anos, e o trabalho do desenvolvedor, ele exige muito, a gente tem que ficar muito focado, só que a gente conhece o resultado final que aquele software tem que trazer, então a gente já sabe. Aí o que acontece? Quando quem é desenvolvedor vai testar, ele acaba testando o caminho feliz, que ele já sabe onde é que tem que chegar ao resultado, né? Não é por mal, mas a gente acaba fazendo isso e acaba deixando passar algumas coisas. Então, eu acompanhei isso ao longo da minha carreira, inclusive com o surgimento e o amadurecimento das equipes de teste, né? Um olhar diferente em cima daquele código que foi produzido. E além de ter uma equipe de testes, um passo adiante é automatizar esse trabalho de testes, porque muitas vezes ele é repetitivo, e quando fica repetitivo, a gente sempre corre aquele risco de ter falha humana, né? A pessoa começa sempre a fazer a mesma coisa e acaba errando. Então, na minha experiência, eu também senti essa vantagem e essa necessidade de você, primeiro, ter uma equipe de testes, segundo, você ter os testes automatizados. Mas aí eu te pergunto, além da minha experiência, além da tua experiência, o mercado está caminhando para isso? Perfeito, Valesca. Com certeza, o mercado, inclusive eu trouxe alguns dados para você ver, né, para todo mundo olhar. O mercado está caminhando, sim,
para a expansão e implementação da automação em grande escala, né? O interessante disso é que cada vez mais, né, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, as pessoas estão cada vez mais utilizando os e-commerces, comprando via celular, né? As empresas estão passando por uma transformação digital muito grande e cada vez mais se adequando a essa era digital e transformação, até mesmo para os aplicativos. Com a automação de testes, dentro desses dados que eu trouxe, né, tem aqui dados do Gartner, da Cedrotec, com certeza as empresas estão pensando cada vez mais em automatizar esses testes, pelo fato de aumentar e garantir a eficácia dos testes, aumentar a agilidade, né, e também com o aumento da qualidade, você garante uma jornada do cliente muito melhor, né? Então, você acaba agindo preventivamente e não corretivamente dentro da sua aplicação. Inclusive, nesse slide que eu trouxe, a redução de custos, ela é uma realidade, né? Para testes automatizados. A gente vai ver mais para frente nessa live, mas durante a implementação da automação, a gente acaba reduzindo custos e ganhando agilidade. Então, com certeza, o mercado e as pequenas, grandes, médias empresas estão pensando cada vez mais em implementar esse serviço dentro dessa parte de desenvolvimento. Bacana. Agradeço os dados que você trouxe, porque quando a gente olha para o que estão falando, esses institutos de pesquisa, né, que estão olhando o mercado, é sempre bom a gente se fundamentar no caminho, no norte que eles nos estão mostrando, né, porque além do nosso feeling, além da nossa experiência, é ver o que eles estão dizendo, quem que está se movimentando para a automação de testes, quais os frutos que está colhendo disso tudo. Eu sempre, quando eu faço meus trabalhos, eu sempre procuro me nortear também por esses números, acho super bacana. Gente, antes de continuar, eu só tenho 2 lembretes. Antes de mais nada, eu queria passar para vocês que vocês podem fazer perguntas através do chat ao longo da live, tá? No final, a gente vai responder essas perguntas, a Kelly vai responder para nós, e se por acaso não der tempo de responder, depois a gente manda por e-mail, tá? Então, essas perguntas, elas não vão ser perdidas. E um outro lembrete é em relação à gravação da live, né? Ela está sendo gravada e depois ela fica disponível no canal da Embratel no YouTube. Bom, seguindo, o nosso tema aqui são os mitos em relação à automação de testes, né? Então, Kelly, conta pra gente aí, qual foi o primeiro mito que você trouxe para compartilhar conosco? Perfeito. Um dos mitos que muitas pessoas tendem a pensar, né, sobre automação é que a automação resolve todos os problemas da companhia. Então, geralmente a área de qualidade pensa, vamos mudar, né, implementar automação, e a automação vai salvar a pátria, né, vai resolver todos os problemas, onde não é verdade isso, né. Alguns problemas, inclusive eu trouxe aqui para vocês, o top 3 problemas mais comuns nas corporações, né, independente do tamanho. O fato de ter um ambiente desatualizado, a automação ela acaba ajudando a sanar esse problema, né? Uma automação rodar com eficácia e garantir maior segurança, maiores acertos dentro daquele trabalho que está sendo feito, os ambientes, eles têm que estar espelhados, né? Então, o ambiente de produção, ele tem que ser a matriz, e o ambiente de teste, né, o ambiente de QA, o ambiente de desenvolvimento, ele tem que sempre estar, né, tem que sempre estarem sincronizados. A automação, ela consegue ajudar muito nesse problema comum das companhias, né? Então, a gente faz um trabalho, né, principalmente, assim, o nosso método de trabalho Embratel de ser, a gente faz um trabalho muito voltado ao todo, e não só a querer automatizar cenários de testes, né? O segundo problema é o código da aplicação, né? Muitas vezes, a companhia, ela compra esse serviço
E aí, quando vai automatizar, ela percebe que tem um grande trabalho de refatoração de código. Então, o que acontece? Para isso, a gente pensa também na qualidade do código que está sendo desenvolvida, utilizando ferramentas que medem e impossibilitam a subida de um código com qualidade baixa para um ambiente produtivo. Então, com isso, você acaba gerando mais acertos mesmo, né? Gerando mais qualidade para a entrega final. Então, a gente pensa, digamos, numa arquitetura como um todo, né? Implementa numa esteira essas ferramentas para o desenvolvedor também pensar qual a qualidade que ele está inserindo naquele posterior deploy, merge, né? Naquela posterior entrega. E, por último, né, que também é um problema muito comum, principalmente nas grandes empresas, que trabalham com que tem ambientes de legado, que tem integrações com o legado, é a questão da geração da massa, né? Muitas vezes você precisa fazer um teste e aquele ambiente, às vezes, não faz parte daquele projeto, então você precisa acionar uma outra área para gerar uma massa. E também tem a questão que muitas vezes, assim, né, pela minha experiência e também conversando com colegas, muitas das vezes o conhecimento ele acaba se perdendo e não é mapeado o requisito para gerar aquela massa de teste, né? Com isso, o analista de teste ele acaba ficando vendido, né? Porque ele sabe como testar o cenário, mas não sabe como gerar a massa. Como que a automação pode ajudar nesse sentido, nesse problema, na verdade? A gente faz um mapeamento e levantamento de riscos para aquela aplicação. Então, um exemplo, né? Digamos que uma aplicação precisa de um determinado cenário de teste, só que para 10% daquele todo tem um risco de levantamento de massa, né, para conseguir gerar aquelas massas. Com a automação, a gente consegue mapear isso, e também, para as massas que a gente consegue gerar e encontra o caminho, a gente gera um arquivo dentro do próprio framework de automação, e o próprio robô é alimentado por esse arquivo. Então, não tem também a necessidade de ficar gerando massa toda vez que roda um teste, né? A gente alimenta aquele arquivo e quando a automação é executada, ela consome daquele arquivo as informações e consegue gerar o cenário de teste ali, sem a necessidade de ter o grande trabalho que é gerar novamente, né? Então, a gente acaba auxiliando. É engraçado, Kelly, eu estava te ouvindo falar e vem um flashback da minha carreira aqui, da minha vida profissional, né, porque, nossa, tudo isso a gente passa e sente na pele, né, essa questão dos ambientes, por exemplo, quantas vezes já aconteceu comigo ou com alguém da minha equipe de você ter um software funcionando na máquina do desenvolvedor e aí você passa para o ambiente de testes e não funciona. Qual é o problema? Como que estava funcionando na máquina da pessoa que fez e quando foi para outra máquina deixou de funcionar? Então, quando os ambientes não estão equalizados, realmente isso é uma dor de cabeça, e às vezes a gente acaba perdendo horas, perdendo um turno, perdendo um dia de trabalho ali para tentar resolver o problema, e não tinha problema nenhum, era só uma questão de ambiente que não estava equalizado, né? Então, quanto que se perde com isso de tempo e, consequentemente, de dinheiro? A questão da qualidade do código também, né, assim, que automaticamente não se permita que um código de má qualidade suba para a produção e siga o fluxo, né, porque essa questão de escrever código, muitas vezes, ela é bastante pessoal, porque o desenvolvedor, quando ele entra numa empresa, ele traz o seu conhecimento técnico, que ele já adquiriu ao longo da carreira, e ele traz também alguns vícios, né, então coisas que ele fazia certo, ele vai continuar fazendo, e coisas que ele fazia errado, ele vai continuar fazendo também, algum vício de programação, alguma coisa. Como que você vai olhar para isso? Individualmente não tem como, numa fábrica de software, né, quem vem desse meio, quem conhece isso no dia a dia, não tem como você olhar a entrega de cada desenvolvedor.
Então, o que você precisa é de uma ferramenta que olhe para tudo isso e que, se por algum motivo observar algum vício de programação, alguma má prática, já indique aquele código e envie aquele código automaticamente para correção. E o terceiro ponto aí, que é a questão da massa, também, né, a questão da massa é engraçada, a gente tanta coisa, a gente vai lá, programa, testa, e aí, quando precisa fazer um teste mais robusto, descobre que precisa de uma massa de dados. E aí parece que, né, dependendo da situação, ninguém nem tinha pensado nisso. Poxa, tem que produzir, tem que juntar todos aqueles dados, tem que deixar todos aqueles dados disponíveis para serem inseridos no sistema para fins de teste. E fazer isso manualmente é um trabalho muito pesado, muito oneroso. Então, assim, eu achei bacana os top 3 que você trouxe, né, quer dizer, se a automação de teste não resolve todos os problemas, mas resolver os top 3, assim, para mim já tá bom, já resolveu muito, né. Mas aí, Kelly, eu te pergunto o seguinte, se eu tenho um aplicativo que eu estou desenvolvendo, por exemplo, né, eu quero colocar ele em testes automatizados. Eu preciso pegar todos os cenários daquele meu aplicativo e cobrir todos eles para eu me sentir segura que está ok? Como que funciona isso? Perfeito, Valesca. Inclusive, esse é um outro mito, é o segundo mito que eu trouxe para a nossa live de hoje. Muitas vezes, quando é pensado em automação, né, é colocado em um brainstorm, ou ocorre, né, tocar nesse assunto dentro de um squad, de um projeto, de uma companhia, muitas vezes as pessoas pensam que uma automação eficaz, ela precisa de 100% de cobertura. Isso é um mito, né? Por quê? Uma automação, para rodar uma automação eficaz, precisa pensar de uma outra maneira, né? Então, primeiro, é você explorar, né, e medir previamente a qualidade do código, que inclusive eu trouxe nesse primeiro bullet, para conseguir garantir que o analista automatizador ele vai conseguir mapear aquele código e vai conseguir rodar de fato, né? Quando a gente pega um desenvolvimento que não tem nenhuma ferramenta ou tem algum vício dentro do código-fonte, geralmente a gente sugere para que seja feita uma refatoração de código, né? Para que aquele código fique com mais qualidade e o analista consiga expandir aquilo, né? Inclusive, um outro fator que deixa uma automação mais eficaz é incluir as chamadas de APIs, né? Então, a gente tem que pensar também em testar APIs, seja por testes de carga, né, incluídos na automação, seja um teste massivo, né, um teste de estresse, é muito importante, né? E aí, eu trouxe também, nesse próximo slide, qual que é a verdade desse mito, né? Qual que é a verdade do mito de que precisa de 100% de cobertura uma automação? Uma automação eficaz acontecer de maneira fluida, eu classifiquei aqui, eu trouxe 4 itens muito importantes. Então, o primeiro é o mapeamento, né? Quando você tem uma aplicação, eu estou falando assim, no geral, né? Seja ela web, seja ela mobile ou responsiva. Você precisa mapear as integrações sistêmicas e também as regras de negócio, para que o analista ele consiga trazer para a automação dele um cenário mais fiel possível de navegação. Então, o mapeamento, ele é um dos principais, dos 4 principais aqui, né, fatores. Então, o mapeamento, ele é muito importante e ele é a primeira coisa que o analista de testes vai pensar para construir aquele cenário de testes, tá? O segundo ponto são as ferramentas. É muito importante para um analista sempre estar à frente de como está sendo feita a automação, né? Então, é muito importante o conhecimento. Para quê? Para que ele possa analisar como aquela aplicação foi desenvolvida, qual a linguagem que foi utilizada, quais são os fatores predominantes dentro da aplicação,
e pensar em qual é a melhor ferramenta para ser utilizada, né? É muito importante essa medição. Então, não existe, a ferramenta A é melhor do que a B para tudo, né? Não existe esse tipo de abordagem. Sempre tem que ocorrer um estudo para ver qual ferramenta é melhor e se adapta melhor, né? Roda mais, seja mais rápida, seja mais leve, consumindo menos memória para aquela aplicação. O terceiro é o processo, né? A automação de testes, ela não é só do QA. Por quê? A automação de testes nada mais é do que a qualidade, né? Então, o terceiro e o quarto item, que é o processo e o foco na qualidade, eles acabam se unificando. A qualidade, ela tem que ser vista como um time, e não só como o analista de testes automatizados ou o analista de qualidade, né? A responsabilidade da qualidade daquele produto, ela não tem que ser só designada ao analista de qualidade. Apesar dele ter esse nome, né, apesar dele possuir essa nomenclatura, a qualidade, ela tem que ser uma camisa vestida por todos do time. Por quê? Quando a gente fala de automação de testes, realmente, você ganha agilidade, maior eficácia, maior assertividade, ganhos. Realmente, os números são muito expressivos, falam por si só. Só que uma automação, para o analista conseguir trabalhar com robustez, ela é iniciada desde a escrita daquele requisito, né? Quando a gente fala de projeto waterfall, desde quando o analista de negócios escreve aquele requisito, um requisito bem definido, objetivo, né? E também um PO, falando agora do ágil, né? O PO escrevendo uma história num formato com clareza, objetividade, em um formato que todos possam entender, não vai gerar dúvida nem para o desenvolvedor e muito menos para o tester, né? Porque na ponta, quem vai testar é o analista de negócios. Então, quando você escreve uma funcionalidade bem definida, acaba passando por várias escalas. Então, a qualidade, quando é pensada de uma maneira ampla dentro de um projeto, realmente todos vão se preocupar e vão caminhar para um objetivo comum, que no final das contas é a entrega do cliente, né? O cliente, ele precisa ter uma aplicação bem desenvolvida e que tenha qualidade, que tenha agilidade, né? Então, apesar do analista de qualidade e atualmente o analista de testes automatizados ter um mindset de qualidade, é também uma mudança cultural, é também uma mudança de ambiente ali, né? O objetivo maior é esse. Então, a qualidade realmente ela acaba sendo determinante para o analista, porque ele é um arqueador ali da bandeira de qualidade dentro do projeto, né? Mas falando de time, o processo envolve o time, né? E o foco na qualidade, ele tem que ser um objetivo comum de todos. Então, a verdade desse mito, Valesca, é justamente esses 4 itens. Para uma automação ser eficaz, ela precisa amplamente desses 4 itens aplicados dentro do projeto. É bacana você trouxe essa abordagem, né? Então, quer dizer, a qualidade ela não está relacionada a eu ter 100% de cobertura, testar tudo quanto é cenário possível e imaginável, mas sim em eu criar essa cultura desde o início, lá do meu desenvolvimento, passando por requisitos, passando pela equipe de desenvolvimento. Interessante essa questão da cultura. E eu vi também que você falou assim, né, Kelly, você falou de mapeamento, que o mapeamento, ele com certeza, ele consome tempo, né, para fazer esse mapeamento, organizar os processos, adotar as ferramentas adequadas para cada situação. Tudo isso consome tempo e recursos, né, pessoas qualificadas, pessoas que conheçam desse universo. E sempre que a gente fala em tempo, em desenvolvimento de software, em fábrica de software, tempo é dinheiro. E aí eu te pergunto, automação de testes de software é algo caro? Outro mito, né?
Muitas empresas já ouviram falar em qualidade de software, em automação de testes, só que pensam que é um trabalho muito caro, né? Então, realmente acaba se tornando um mito. Como eu falei lá no início, quando você tem uma equipe dedicada para fazer testes manuais, teoricamente, você vai... na verdade, não é nem teoricamente, né? Na prática mesmo, você vai utilizar mais pessoas para fazer um teste manual. Então, de cara, a gente já tem a redução da mão de obra, tá? A automação, vou dar um exemplo aqui, a gente tem um cliente interno que possui um grande e-commerce, e esse e-commerce ele possui mais de 200 cenários de testes, né? Para fazer esses testes manuais, eles demorariam até 4 dias de 2 pessoas dedicadas para isso, tá? Porque são testes complexos, são testes de fim a fim, e são testes que precisam de muita atenção, então é dedicação integral, né? Com a automação, esses testes hoje rodam, são executados, né, em 12 minutos. Então, realmente, você acaba tendo uma redução muito expressiva na execução e, como se fosse, né, um efeito em escala, uma redução de mão de obra, né? Um segundo item que eu trouxe desse mito é que a automação, ela é um investimento. Então, quando você ganha agilidade, você também você também acaba aumentando o poder para tomada de decisão. Então, quando você tem uma aplicação que tem muitos cenários de testes, e, assim, as regras de negócio fazem o core, né, do cenário de teste, porque impacta diretamente na conversão, sempre existe uma preocupação para manter a aplicação de pé, para manter a aplicação estável, né? E quando você faz uma entrega que acaba impactando alguma dessas regras, você perde dinheiro. E isso é uma realidade para muitas empresas, né? Em conversa com colegas, até fatos que eu já acompanhei, realmente a automação ela acaba sendo um investimento, né? Então você investe hoje para você manter uma aplicação com qualidade. Então você garante que o cliente vai ter uma jornada mais segura, mais atrativa, você garante que o cliente, por exemplo, diante de uma grande campanha, de um grande marketing que você está fazendo para sua empresa, que aquela aplicação ela foi testada, né? Podem ocorrer outros problemas de infraestrutura, né? Algo do tipo. Porém, quando você garante esse tipo de segurança, você também aumenta a confiabilidade para o seu cliente interno, né? Então, falando aí das empresas que com certeza devem estar nos assistindo, que possuem fábricas de desenvolvimento, com certeza já tiveram alguma história como essa ou parecida, né? De fazer uma entrega e quando o cliente interno mesmo testar, né? Até ocorre, assim, às vezes, de outra pessoa, de outra área, né? Tem um anúncio muito grande internamente de alguma campanha, e aí o próprio analista de negócios de outra área, ou até mesmo um diretor vai entrar, não está funcionando, né? Então, com a automação, você garante isso, você consegue agir preventivamente, você não vai agir corretivamente, né? Então, você consegue aumentar a confiabilidade interna e também externa, né? Porque quando o cliente sabe que tem qualidade, ele vai comprar novamente, né? Ele vai pensar em você em outro momento. A confiança realmente, ela é o pilar fundamental, ela é o pilar, eu acho que até principal, né, de um relacionamento. E para isso também eu quis trazer até uma analogia aqui em referência à Coca-Cola, né? Quantos anos a Coca-Cola não está no mercado, né? Inclusive, esse posterzinho eles utilizaram, que qualidade contínua é a qualidade em que você confia. A automação é isso, né? Então, quanto tempo você compra uma Coca-Cola,
A embalagem pode mudar, pode até ter alguma gracinha ali no rótulo, né? Mas a qualidade é a mesma. Então, você garante, você sabe que você comprando aquilo vai ter o mesmo gosto, né? Vai ter o mesmo sabor. E isso é qualidade, né? É qualidade. Você manter um produto durante muito tempo com o mesmo nível de qualidade. A automação, ela realmente é um braço, ela auxilia muito e garante com muita eficácia a qualidade. Então, a qualidade, ela acaba tendo um retorno muito expansivo do ponto de vista do cliente, do ponto de vista técnico e também do ponto de vista do negócio. Entendi, Kelly. Acho que os pontos que você trouxe, né, alguns são muito objetivos, como, por exemplo, no momento em que você reduz o teu headcount, você reduz a mão de obra, porque você passou aquele trabalho para ser automatizado e feito por uma máquina, né? Isso é muito evidente e é fácil até para as empresas de, eventualmente, defenderem internamente um investimento em automação de testes. Quanto ao segundo aspecto, por exemplo, que você coloca ali, né, investir hoje para ganhar amanhã. Aí ele já exige uma visão um pouquinho mais de longo prazo, especialmente por aqueles testes que você vai ter que repetir muitas vezes, né, que às vezes uma coisa é você fazer uma bateria de testes de ponta a ponta, ela pode ser cansativa, mas se você for fazer uma única vez, ok, só que nunca é uma única vez, né, nunca, muitas vezes você vai ter que fazer aquilo inúmeras vezes, incluindo aí também os testes de regressão, né, quando você não mexeu numa funcionalidade, mas você precisa testar aquela funcionalidade, porque o fato de você ter mexido em outra pode afetar aquela. Parece mágica, mas a gente sabe que com software acontece isso, né? Não mexi, como é que parou de funcionar? Então, quando vai fazer teste regressivo também, né, extremamente pesado ficar repetindo esse volume de testes, e se você faz isso de modo automatizado, também você está ganhando, e é um investimento que você olhou lá na frente, né, e está fazendo esse investimento hoje, mas mirando o quanto você vai ganhar de todo aquele trabalho repetitivo que você não precisou fazer, que a máquina fez para você, né. E esse terceiro ponto eu também achei legal, assim, eu sou bem viciada em Coca-Cola, eu tomo Coca-Cola desde criança, e o gosto é sempre o mesmo, né, que nem você falou, muda a embalagem, mas eu sei exatamente o que esperar de uma Coca-Cola. E aí eu fico tentando transpor isso, assim, para a nossa realidade, né, a gente produz software, aplicativo, imagina se você tem ali o teu aplicativo que funciona direitinho, com velocidade, você já está acostumada, você já espera que ele funcione bem, que ele seja rápido, que ele seja intuitivo. Aí, por algum motivo, vem uma nova versão desse aplicativo. O que você espera da nova versão? Que ela continue sendo rápida, funcionando bem, sendo intuitiva, né? É como a Coca-Cola, ela pode até vir uma nova embalagem, mas eu continuo esperando a mesma coisa. E esses valores, eles são valores intangíveis, né? Como é que você consegue medir a satisfação do teu cliente, o teu cliente pegar aquele aplicativo e usar e ficar simplesmente satisfeito e confortável? É muito difícil quando a gente tem que medir valores intangíveis. Os valores tangíveis já são mais fáceis, né? E aí eu te pergunto, então, assim, falando de valores tangíveis, né? Com a automação de teste, a gente economiza dinheiro mesmo? Sim? Como é que é? Perfeito. Com certeza, Valesca. A verdade também desse mito é que economia ela é a realidade, né? Então, quando você pensa em qualidade, você está pensando em foco no cliente. A qualidade ela é foco no cliente. E a automação ela traz mais qualidade, né? Falando em um exemplo aqui de outro cliente interno nosso, ele tem uma gama aí de aplicativos e ainda mais, né, agora a preocupação cresceu muito em relação a garantir uma qualidade elevada para o cliente, justamente para garantir que funcione as integrações dentro de uma aplicação. E quando a gente chegou, o quadro, né, era a compra de muitos aparelhos. A cada
evolução aí, né, de Android, de iOS, era feita, na verdade, uma nova compra de aparelhos, né, tanto para Android quanto para iOS. E aí você pensa em uma ampla camada, né, quando você possui aí 30 apps. Então, você compra mais de 100 aparelhos aí semestralmente, né, ou até anualmente para cada squad. Então, realmente, para cada projeto que precisava utilizar o aparelho. Com a automação, a gente consegue gerar uma economia de até 80% na compra desses devices. Como é feita essa mágica? A gente utiliza um serviço de emuladores de devices, que esse serviço, ele acessa um aparelho na nuvem. Então, você está acessando, né? Você não está criando uma aplicação idêntica àquele sistema operacional. Você está acessando. E é um serviço que realmente gerou uma economia aí para esse nosso cliente muito expressiva na compra anual desses aparelhos, tá? Também tem o ganho de agilidade. Então, como eu falei anteriormente, com a agilidade maior dentro do seu time, né, você consegue ampliar isso para mais escalas. Então, você, além, eu dei o exemplo aqui, né, dos 200 cenários que eram necessários 2 pessoas executando em 5 dias, com automação roda em 12 minutos, né. Então, se você consegue projetar isso para uma pequena aplicação da sua empresa e depois ampliar, o ganho que você vai ter na tomada de decisão, né, principalmente assim, se não sai conforme esperado, se você precisa fazer um rollback rapidamente, se você precisa mudar a aplicação, você já tem, né, coletar evidência, que também é um grande aí problema, né, dos testes manuais. Você, ganhando agilidade, você ganha dinheiro. Então, você reduz custo, você acerta mais na amplitude dos casos de testes, né? Diminui erros humanos e também gera mais acertos, né? Consecutivamente, você gera mais acertos, porque você diminui a chance de erros. Então, aquele exemplo que eu dei de, por exemplo, um diretor, né, ou até mesmo, às vezes, o próprio presidente da empresa acessar a aplicação e não funcionar no celular dele, né, é muito ruim, né? Gera um desconforto muito grande e com a automação a gente consegue antecipar, né, agir preventivamente dentro desse item, né? E também gerar amplitude desses testes. Então, quando o teste é feito manual e tem os problemas comuns, né, de ambiente desatualizado, conflito na geração de massa, né, código mal desenvolvido, você acaba só testando ali o mínimo, né, o mínimo ali para você subir e entregar final o desenvolvimento. Com automação, não. Com automação, você consegue pensar maior, você consegue gerar amplitude desses testes, você consegue ir de ponta a ponta, você consegue fazer um teste end-to-end, né? Então, basicamente, é isso, tá? A economia, ela é uma realidade desse trabalho. Eu só fazendo um comentário, né, em cima do que você falou aí, essa questão da economia do devices é engraçado, assim, eu também já passei por isso na prática, né, às vezes, assim, eu tendo a minha equipe aguardando a compra de dispositivos, aguardando que esses dispositivos cheguem, para daí eles conseguirem testar. E sem falar que esse dispositivo todo ano muda, e aí aqueles que você tem já não servem mais, eles vão parar numa gaveta, e você precisa comprar novos, né, e à medida que também que a tua equipe cresce, você também precisa comprar dispositivo para todo mundo, realmente, assim, é um gasto bem expressivo, né, sem falar, claro, nos demais pontos que você trouxe, mas eu só comentei em cima desse aí, porque eu também já passei por isso, assim, já senti na pele, né, e ainda, além de gastar dinheiro, ainda essa questão de você aguardar chegar os devices e tudo mais, né, então, realmente. Mas, Kelly, e a Embratel?
como que a Embratel, nesse aspecto de automação de testes de software, como que ela pode ajudar? Perfeito. Hoje nós possuímos uma torre dedicada para automação de testes. Vendemos isso para o mercado, né? Então a gente tem capacidade no hall, né? E também uma mindset de automação de testes para implementação. Essa torre ela é totalmente dedicada para automação. Então a gente tem aí uma equipe, um chapter cross, uma equipe cross que trabalha nos clientes, né? E pessoas com muita habilidade, né? Competência técnica, senioridade, enfim. Nessa equipe a gente tem líderes, especialistas e analistas que podem ajudar o cliente, fazer uma proposta customizada, dependendo da necessidade do cliente, né? E a gente utiliza ferramentas open source. Então, a gente faz uma análise prévia, né, da necessidade do cliente. Se o cliente já tiver automação também, que é outro nicho que a gente tem dentro dessa torre, e ele quiser entender como funciona o nosso trabalho, melhorar as estatísticas dele, né, atingir resultados mais performáticos, a gente também tem esse trabalho. Então, atualmente, a gente pode ajudar dessa maneira, né, com essa equipe especializada. Inclusive, para você que está assistindo a live e se interessou e queira entender como funciona esse serviço, dentro do site da Embratel, indo em soluções de TI, né, então é embratel.com.br, clicando em soluções de TI, automação de testes de software, quero falar com um consultor. Aqui você vai cair diretamente com a nossa equipe comercial, que vai poder te ajudar e com certeza vai chegar até mim para poder ajudar você a conseguir melhores resultados na sua empresa, seja ela pequena, média, grande. A gente consegue propor com certeza uma melhoria de resultados e implementar esse serviço que cada vez mais as grandes empresas, né, estão pensando e indo muito para esse lado. Legal, Kelly. A gente está agora já aí com 42 minutinhos de live, né? Já mais se encaminhando para o final. Eu queria pegar aqui umas perguntas que chegaram para a gente. Deixa eu chegar numa delas aqui, que a gente vai ter um tempinho ainda para responder. Olha só, essa pergunta aqui, ela vem da Camila, da Online Seguros. A pergunta dela é a seguinte: automação de testes é um serviço com início e fim? Perfeito, muito boa essa pergunta. No caso, a automação de testes, ela é um status vivo. Então, ela sempre precisa ser atualizada, né? Ela sempre precisa estar padronizada com as novas funcionalidades, tá? Então, a automação, a gente pode dizer que ela não tem um início, meio e fim. Ela tem um início, um meio e uma manutenção. Para uma empresa que não tem automação e queira contratar esse serviço, obviamente que no começo vai ter uma amplitude de casos de testes maior para a criação desses scripts, né? E também para a integração dos relatórios, né, da nossa parte estratégica. Com o passar do tempo e com o volume de funcionalidades que vão sendo adquiridas pela aplicação, o correto é entrar em um período de manutenção, aonde o investimento pode ser menor, dependendo do volume de desenvolvimento, e aí você vai atualizando a automação de acordo com as novas funcionalidades, né? Então, basicamente, a automação, ela tem um período não de final, mas sim de manutenção. Entendido. Deixa eu ver aqui, a gente ainda consegue responder mais uma. Essa pergunta vem do Juliano, ele coloca uma situação aqui, ó. Temos uma aplicação responsiva, web e mobile, com muitas integrações externas, Para contratar esse serviço de automação, ficaria muito caro o investimento? Independente se você tem que fazem chamadas externas,
onde na maioria consome, né, serviços externos, não interfere no valor. Por quê? Porque isso interfere diretamente na possibilidade de você testar aquilo usualmente dentro do seu framework. Então, vai impactar a relação dos casos de testes, mas não no valor do serviço contratado. Certo. Eu vi outras perguntas aqui, Kelly, mas aí a gente manda depois por e-mail, né, para as pessoas que fizeram, tá? A gente tem que respeitar aqui o nosso tempinho de live, que está batendo os 45 minutos. Eu ainda tenho aqui uns lembretes finais, né? Então, de novo, as perguntas sem respostas vão por e-mail, tá? Eu relembro, né, que o encontro, ele ficou gravado, é só acessar o canal da Embratel no YouTube, que vai estar lá. Vocês devem estar visualizando agora também uma enquete, pedir, então, que respondam a enquete, né, através do link ou através do QR Code. Aproveitando para falar que a próxima bateria de lives é no dia 27, onde a gente vai falar sobre cloud, segurança e o Omnichannel. E logo mais agora, ainda hoje, a gente ainda tem duas pela frente, né, tem uma agora às 16h15, que é sobre cloud. O tema é modernização das aplicações, aproveitando o que há de melhor em cloud computing. Então, estão todos convidados também para as próximas lives. Novamente, agradeço a presença de todos e muito obrigada, Kelly. Obrigada a você, Valesca, foi um prazer falar com vocês. Eu gostaria de agradecer a Global Hits por me dar essa oportunidade de vir falar aqui e também a Embratel. Muito obrigada e até a próxima.